Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver o segundo TD de revisão para a prova de amanhã, tá? E aí a gente fecha o conteúdo com os 3 conteúdos que vão cair na prova de amanhã, tá? Que é o conteúdo da interjeição e o valor semântico da interjeição, o uso do G e do J e, para finalizar, o uso dos porquês, tá? Antes de eu resolver o TD com vocês, eu vou fazer uma breve explicação, tá? Vou retomar, explicar novamente quando é que usa cada porquê, certo? E depois a gente vai fazer o exercício. Quando a gente teve aula sobre o uso dos porquês, a gente viu 4 tipos de porquê, tá? Então, o primeiro porquê é o porquê separado sem acento. O segundo porquê, porquê junto sem acento. Terceiro porquê, porquê separado com acento. E o porquê, o quarto porquê, porquê junto com acento, tá? Então, vamos devagar analisando cada um deles, tá? Quando é que eu vou usar o porquê separado sem acento? Eu vou utilizar no início de perguntas ou em perguntas indiretas. As perguntas indiretas são aquelas que têm uma pergunta ali contida, mas eu nem uso ponto de interrogação. Eu quero saber sobre algo, mas eu não uso ponto de interrogação. Eu faço uma pergunta indireta, tá? Vamos ver aqui no exemplo. Primeiro exemplo. Por que você não veio para a aula? Então, início de pergunta, eu vou usar o porquê separado sem acento, tá? Então, por que você não veio à aula? Então, vou usar o porquê de perguntas iniciais e diretas, tá? Segundo exemplo, gostaria de saber o motivo por que você não veio à aula. Então, aqui não tem um ponto de interrogação, mas eu quero saber sobre algo. Então, eu tenho aqui uma pergunta indireta, tá? Se eu tenho uma pergunta indireta, eu vou usar o porquê separado e sem acento, tá? Tranquilo? Até aí? Ok. Segundo tipo de porquê é o porquê junto sem acento. Esse porquê eu utilizo para responder a uma pergunta, tá? Seja ela direta ou indireta. E pode ser substituído pela palavra pois, certo? Então, tá com o exemplo. Não estava na aula porque estava doente. Então, eu respondi a uma pergunta, tá? Respondi aqui essa primeira pergunta. E eu poderia também ter colocado um pois no lugar desse porquê. Não estava na aula, pois estava doente, tá bom? Terceiro porquê. É o porquê separado e com acento. É uma pergunta enfática, que geralmente aparece no final da pergunta, tá? Vocês não comeram tudo. Por quê? Então, geralmente vem ao final. Ela vem para enfatizar uma afirmação ou outra pergunta. No primeiro exemplo, que é esse, vocês não comeram tudo. Por quê? Então, esse porquê, ele serve para enfatizar essa primeira pergunta. Vocês não comeram tudo, tá? Então, ele vem aí geralmente no final da frase, tá? Aqui no segundo exemplo. Andar 5 quilômetros, por quê? Então, esse porquê aqui está enfatizando essa afirmação, né? Aqui no primeiro exemplo ele enfatizou uma pergunta anterior e aqui ele está enfatizando uma afirmação. Primeiro, a pessoa faz uma afirmação, andar 5 quilômetros, por quê? E aí, logo em seguida, joga a pergunta e a gente percebe a intenção de enfatizar essa pergunta, né? Dar evidência, dar mais atenção a essa pergunta, tá bom? Vamos de cá, ok? E por último, o porquê junto com acento, que tem uma função de substantivo e é acompanhado por um artigo, né? Geralmente o o, mas pode ser o também, tá? Vou já mostrar um exemplo com o artigo tá? Então tá aqui o porquê. Eu vou usar para justificar alguma coisa e eu posso substituir por o motivo ou a razão,
tá? Não confundir com o primeiro porquê que pode vir depois da palavra motivo, tá? Nesse primeiro caso aqui, a palavra motivo aparece. No último exemplo, o motivo ou a razão não aparece na frase, nem o motivo nem a razão. Eu posso substituir a palavra o porquê por motivo, o motivo ou a razão, certo? Então vamos lá. Preciso explicar para você o porquê de eu estar tão calada. Então, preciso explicar para você o motivo de eu estar tão calada. Então, eu posso fazer essa substituição tranquilamente, tá? E eu estou justificando algo, né? Eu vou justificar alguma situação, alguma atitude, tá? Diga-me um porquê para não fazer o que devo. Então, diga-me uma razão para não fazer o que devo, certo? Então, eu posso, de fato, substituir a expressão, certo? Então, esse porquê junto aqui com acento, ele é o porquê que a gente chama de porquê substantivado. Ele tem uma função de substantivo, tá bom? Tudo bem? Então, vamos para o exercício para ver se a gente entendeu realmente, tá? Pessoal, vamos para os exercícios aqui, tá? Vamos corrigir. Aqui na primeira questão, pede para você marcar o item errado quanto ao uso do porquê, tá? Então, no item A, não revelou o motivo por que não foi ao trabalho. Então, esse primeiro item aqui está correto, tá? Esse porquê, certo? Ele deve ser separado e sem acento, tá? Já que é uma pergunta indireta, de certa forma. Não revelou o motivo por que não foi ao trabalho. Então, quem manifesta essa frase aqui, na verdade, quer saber o motivo pelo qual a pessoa não foi ao trabalho, certo? Ó, ele vem depois da palavra o motivo, assim como no primeiro exemplo que eu dei para vocês aqui na explicação, tá? Ó, gostaria de saber o motivo por que você não veio para a aula. Então, eu tenho uma pergunta, né, indireta, certo? Para quem lembra do conteúdo de pronome relativo, esse porquê separado sem acento em uma frase que não tem um ponto de interrogação, ele também pode ser substituído, tá? Pelo qual. Então, ó, não revelou o motivo pelo qual não foi ao trabalho. Então, eu posso substituir também pelo pronome relativo pelo qual, tá bom? O item B. Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. Também está correto, tá? Eu estou respondendo o motivo deles estarem ansiosos. Por que eles estavam ansiosos? Porque o dia já havia amanhecido. Então, é uma resposta, tá bom? Então, também está correto. A resposta eu dou com o porquê junto, sem acento, certo? Eis o porquê da minha viagem. Também está correto. É o porquê substantivado, certo? Quando vem acompanhado do ozinho aqui, ele vem junto com acento e eu posso substituir por um motivo ou a razão. Eis o motivo da minha viagem. Eis a razão da minha viagem, tá? Item D. Ele não veio porque estava doente. Esse é o item errado. Se eu estou respondendo o motivo dele não ter vindo, esse porquê ele deveria ser junto e sem acento. Ele não veio, igual o primeiro lá, tá? Ele não veio porque estava doente, certo? Item E, porque houve um engarrafamento e chegou atrasado ao colégio. Eu só investi aqui a frase, também está correto, tá? É o porquê da resposta. Deve vir junto, sem acento, ok? Segunda questão. Complete as lacunas utilizando porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto sem acento ou porquê junto com acento, tá? Então, não sei
já apareceu o artigo aqui, tá? Qual é qual é o porquê que eu uso quando aparece um artigo? Qual o porquê substantivado? É o porquê junto com acento. Então, não preciso nem pensar muito. Então, não sei o porquê de tanta euforia. O porquê junto com acento. Você não compareceu à reunião, porque é aquele porquê enfático, tá? O ideal é que tenha uma vírgula aqui, tá bom, gente? Deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Então, após uma afirmação, eu pergunto por quê? Dou ênfase à pergunta, né? Então, vai ser o porquê separado com acento, tá? Os caminhos por que percorremos são tortuosos. Os caminhos pelos quais, olha aqui, ó, pelos quais percorremos, qual tipo de porquê? O porquê separado sem acento, tá? Se eu posso substituir pelo pronome relativo, vou colocar o porquê separado, sem acento, tá? Porquê. Por que não desiste dessa aventura maluca? Então, primeiro, aparece em primeiro lugar aqui na frase, pergunta iniciando com porquê, vai ser o porquê que a gente já está acostumado a usar, tá? Também, porquê separado sem acento. Terceira, aliás, tem um item aqui. Voltamos porque estávamos com muita saudade. Então, é uma justificativa, uma resposta, tá? Voltamos porque estávamos com muita saudade. Tranquilo? Terceira questão. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, tendo em vista o emprego de porquê separado sem acento, porquê junto com acento, porquê separado com acento e porquê junto sem acento, tá? Não fiz a pesquisa porque estava doente. Uma resposta. Então, só pode ser porquê junto sem acento. Por que Marcela não conta toda a verdade? Então, início de pergunta, porquê separado sem acento. Não quis ir ao cinema porque, novamente, vou colocar a vírgula aqui, que eu não coloquei no exercício, que era para não dar a resposta de bandeira, tá? Então, vou ajeitar aqui colocando a vírgula. Então, não quis ir ao cinema porque é aquela pergunta enfática, né? No final, eu vou usar o porquê separado com acento, tá? Pronto. Nem imagino o porquê dessa alegria. Então, tem o artigozinho aqui, eu vou colocar junto com acento, certo? Eu sei que esses dois porquês aqui são os que podem causar mais dúvida, que é o porquê junto sem acento e o porquê junto com acento, certo? É só você observar se tem um artigo antes. Se tiver o artigo antes, sem dúvida vai ser o porquê junto com acento. Se for uma justificativa ou uma resposta que não tenha o artigo antes, eu não puder substituir por um motivo a razão, eu vou usar o porquê junto sem acento, tá? Então, vamos fazer aqui a relação, tá? O meu. Peraí, gente. Então, primeiro porquê é o porquê junto sem acento. Então, vai ser aqui item D, né? Porquê separado sem acento vai ser item C. Porquê separado com acento vai ser item B. E porquê junto com acento vai ser item A. Aqui saiu um S, tá sem S, viu, gente? Vamos para a quarta, tá?
Assinale a opção que completa as lacunas de forma correta. Eu não fui à reunião porque estava cansada. Então, aqui eu estou com uma resposta e eu não tenho o artigo antes. Então, vai ser o porquê junto, sem acento. Estou respondendo, estou justificando o motivo de eu não ter ido à reunião. Não tem nenhum O aqui. Então, vai ser o porquê junto, sem acento, tá? Não fui à reunião porque estava cansada e não entendo por que isso está sendo criticado. Então, esse porquê isso está sendo criticado por todos é uma pergunta indireta, tá? Não tem um ponto de interrogação, então vou usar o porquê separado, sem acento, tá? Então, por que isso está sendo criticado por todos? Mas eu não coloquei uma pergunta, eu não coloquei um ponto de interrogação. Ela está aqui embutida na frase, sem ter a necessidade do ponto de interrogação. Mas é uma pergunta indireta, tá? Então, não fui à reunião porque estava cansada e não entendo por que isso está sendo criticado por todos. E aqui eu tenho uma pergunta inicial, né? Depois do ponto, porque todos... Porque falam todos sobre isso? Então, vai ser o porquê separado, sem acento, tá? Porquê? Então, eu tenho um último porquê aqui no final da frase, dando ênfase à pergunta que eu fiz anteriormente. Então, vai ser o porquê separado com acento. Qual é o item? Vamos ver aqui. Então, todos os que não tiverem um porquê junto, sem acento, eu vou descartar. Então, o item B não pode ser, item C pode ser. Cadê os outros itens? Aparece aí para vocês? Aqui para mim sumiu. Enfim, vamos ver se é o item A. Não é o item A. Então, vai ser o item C. Tem C aqui. Não sei se aparece para vocês D ou E, mas é o item C aqui, tá? É o que satisfaz melhor. Porque junto sem acento, deixa eu só confirmar. Porque separado sem acento, porque separado sem acento, porque... Exato. Então, item C, tá? Se tiver item D e E aí aparecendo para vocês, descartem. A resposta correta é C. Quinta questão, eu acho que é a última. Vamos lá. Mesmo raciocínio. Também para completar com o uso dos porquês. Então, tem aí, Marcelo e Carolina namoraram durante 3 anos e estavam juntos porque se amavam. Então, é uma resposta e não tem o artigo antes, eu vou usar o porquê. Tá? Então, com certeza é o porquê junto sem acento. Se é o porquê junto sem acento, já não pode ser o item B, tá? Então, já sai aqui da minha vista para melhorar minha resolução. Nem o item B, nem o item C. Certo? Porque agora, depois de tanto tempo, ela resolver romper o relacionamento? Então, após o ponto final, eu tenho uma pergunta inicial. Então, vou usar o porquê separado, né? Certo? Então, porquê separado, o item A ainda continua. O item D não, porque eu não vou usar o porquê separado com acento. Então, pode ser ou o item A ou o item E, tá? Estaria ela infeliz? Por quê? Então, ó, um porquê aqui enfatizando uma pergunta anterior. Qual é o tipo de porquê que eu uso? Porquê separado com acento, certo? Vamos ver se a gente já consegue. O item A ainda está em jogo, o item E não, porque aqui é junto com o acento e não tem nada a ver. Então, a gente já sabe que é o item A, mas vamos continuar. Na verdade, ele nunca entenderá o porquê da atitude da namorada. Então, tem o O aqui, ó,
Então, eu vou utilizar qual porquê? Porquê junto com acento. Morreu. É isso. Não precisa esquentar a cabeça, tá? Então, a gente terminou aqui a resolução dos dois TDs, certo? As resoluções, a correção. E vocês precisam estudar só por esses dois TDs para fazer a prova de amanhã. Vou tirar daqui exemplos parecidos, tá? Com os mesmos raciocínios. Então, não precisa se preocupar com mais nada além disso, tá bom? Um abraço, até amanhã. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Um abraço.